Boa noite, boa noite, boa noite. Vou deixar gravada essa live aqui para colocar ela no YouTube e no IGTV. Então, não vou esperar ninguém chegar, já vou sem delongas, né? Já vou iniciar aqui. O que eu quero falar hoje? Hoje eu quero falar sobre ressignificação. Para que ocorra uma ressignificação coerente, bacana, ecológica para você, é preciso que a gente siga alguns passos. Se a gente não aproveita esse essa ajuda dessa ecologia, dessa parte mais inteligente da transformação, ela acaba se revertendo e se transformando em algo muito recorrente, cada vez pior ou estagnado. Então, eu vou dar algumas técnicas que você pode estar usando para ter uma melhora na sua qualidade de vida. E claro, quando você estiver um pouco mais forte, um pouco mais recuperado, vá atrás de ajuda, procure ajuda e trata isso daí, né, da forma correta. Hoje eu ia fazer uma corridinha aqui que eu gosto de fazer muita atividade física, né? Eu costumo fazer pelo menos 2 a 3 vezes por semana. E eu não sei se vocês sabem, quem é daqui de Brasília tá sabendo, quem é de fora, por incrível que pareça, tem muita gente aí de fora, tanto de outros estados quanto de outros países que estão me seguindo. Então eu vou explicar para vocês o motivo de eu não ter ido fazer minha corridinha hoje. Tem um psicopata à solta, fugitivo lá da Bahia, aqui em Brasília. E aí minha mulher, pra me sacanear, falou: Ó, Vander, cuidado pra você não encontrar com esse cara aí na BR, hein? Não tu vai encontrar com ele aí, tá no sal. O cara já matou um monte. Então a gente fica com receio, a mulher ainda dá essa brincada, né? E aí eu preferi não sair. Então vamos lá. Primeiro, meditação e respiração. Já é comprovado cientificamente que tanto a respiração quanto a meditação são muito eficazes no controle da ansiedade. E outra coisa também que a gente percebe é que tanto no controle da ansiedade quanto a depressão, se você não cuida disso no começo, no início, com certeza isso não vai ficar estagnado. A tendência é só piorar. E já tem artigos científicos, quem quiser pode me procurar que eu envio para você artigos científicos de estudos falando que a maioria das depressões são uma certa espécie de evolução da ansiedade não tratada. Ansiedade é doença? Não. Ansiedade é um incômodo, pensamentos acelerados e existem muitas técnicas fáceis, simples, né, de você usar. Talvez elas sejam mais simples do que fáceis, né? Porque simples é aquilo que você consegue fazer um dia hoje. Ah, eu vou fazer essa técnica da respiração, vou lá e faço. Fácil seria se eu conseguisse fazer isso todos os dias e nem sempre isso acontece. Então, uma das técnicas de meditação muito aprovadas até no meio científico é a mindfulness. Não sei se você já conhece, se você já conhece, não conhece, dá uma pesquisada aí no YouTube que você vai ver muito conteúdo. E o bom do mindfulness é que em poucos minutos você consegue ter um resultado excelente. A utilização da respiração. Como que funciona essa respiração, Vânia? Vamos lá, coloca aí na sua casa aí a mão na sua barriga. Coloca a mão na barriga e respira fundo, contando até 4 mentalmente. Um, 2, 3, 4. Agora, você solta esse ar pela boca, contando até 6. Um. Sentiu a sua mão levantar? Essa é a respiração diafragmática. Por que ela é diferente da outra? Essa respiração ela tem a característica de conseguir rebaixar o seu nível de ansiedade. Com isso você consegue oxigenar o seu cérebro, a sua mente e o seu cérebro, né? A mente não tem como oxigenar porque ela é virtual. Então você consegue oxigenar o seu corpo, o seu sistema sanguíneo vai distribuir esse oxigênio pelo seu corpo e você vai perceber uma melhora naquela acelerada, naquela aceleração ali insuportável, né? Então, com isso, o medo perde a força, a ansiedade, a angústia, a preocupação, frustração, saudade, né? Outra coisa que incomoda muita gente também é a questão da saudade. Isso tudo incomoda bastante. Então, vamos lá. Esse foco na respiração é muito importante. Eu até peguei aqui uma parte de um artigo científico que eu vou ler aqui para vocês, tá? Me desculpe aí, mas eu não consigo memorizar muita coisa não. Pesquisas científicas recentes mostram que a respiração rápida, superficial e sem foco pode contribuir para uma série de problemas, incluindo ansiedade, depressão e pressão alta. Sabia dessa daí? Pressão alta também.
Mas, por outro lado, desenvolver um controle maior sobre os nossos pulmões pode trazer muitos benefícios para a nossa saúde física e mental. Esse daí é uma reportagem que eu tirei do site da BBC. Então, outra dica, né? A segunda dica de hoje são os hábitos ritualísticos matinais. Como assim? Antes mesmo de você levantar, na hora que você acordar, você já pode fazer essa respiração diafragmática. Inspira 4 tempos, expira 6 tempos. Isso aí vai aumentando gradativamente seu nível de energia. Outra coisa que você pode fazer também é justamente essa questão da meditação. Se você conseguir fazer a meditação guiada, no YouTube tem muitas meditações e também auto-hipnoses, tá? Se você não sabe, no YouTube você coloca lá uma meditação de 30 minutos, relaxamento profundo, tem ótimos guias, né, nesse processo. Um dos que eu gosto muito é o Brian Weiss, Luiz Hay e vários outros. Então, aproveita esse conteúdo todo aí de graça que tem no YouTube, né? E é excelente. Como é que eu faço aqui para desligar? Que depois eu vou querer postar essa live, então eu queria desligar aqui os comentários. Deixa eu ver se eu sei fazer isso. Eu acho que eu não vou saber. Vai, não pesquisou antes, não se preparou. Vou deixar aqui. Depois eu dou um jeito de tirar aí na edição. Então, quais são os hábitos ritualísticos que eu faço, né? Alguns dos hábitos ritualísticos que eu faço primeiro, esse da respiração. Segundo, tem essa questão da meditação. Eu gosto muito de fazer pelo menos uma meditação de manhã. Por quê? Eu sinto que eu fico muito mais descansado. O ideal era fazer uma meditação antes de dormir e outra na hora de acordar. Mas nem sempre a gente tem tempo. O corre-corre da vida exige um pouco de sacrifícios. Mas de manhã, para ter um dia promissor, sempre eu faço. Outra coisa que a gente pode fazer é... Se você ficar de frente para o espelho, na hora que você levantou, vai de frente do espelho e fica lá na posição do Superman, na posição da Mulher Maravilha. E imagina aquilo que você quer que dê certo naquele dia. Vamos supor que você tem algum objetivo, uma prova, você vai trabalhar e quer bater alguma meta, quer realizar algum objetivo, quer alguma coisa boa ali para você. Imagine isso acontecendo. Como que é a pose do Superman e da Mulher Maravilha? Estufa o peito, né, o máximo que você puder, olhar ali acima do horizonte, mão aqui na cintura e fica ali. Ah, Wander, mas pra que essa palhaçada? Isso é coisa de coach? É coisa de coach mesmo. Parece palhaçada, mas se você ficar com medo de ser ridículo, de fazer essas coisas de vez em quando, você vai sempre ficar ali vivendo uma vida meia boca. Então é importante que você entenda que isso é uma técnica cientificamente comprovada. Isso causa uma mudança de estado e produz certos hormônios na sua corrente sanguínea que você não teria se você não fizesse. Então fica lá 2 minutinhos, 5 minutinhos, coloca uma música que você gosta e imagina aquelas coisas ali dando certo, as coisas acontecendo para você. E você vai perceber que o seu dia vai ser mais fluido. No mesmo momento que você fizer isso, você vai perceber seu coração mais acelerado, seu nível de energia subido, aumentado, crescido, né? Então, essa é uma das técnicas aí ritualísticas pela manhã. Outra técnica, eu já até falei aqui, a outra técnica é você fazer essa imaginética. Imaginar as coisas dando certo, acontecendo conforme você planeja. Se você planejar o que você quer que aconteça, o seu medo de que aquilo não aconteça de acordo com o planejado também é rebaixado. Como assim, Wander, o medo é rebaixado? Se você tem uma visão negativa do que vai acontecer, as chances disso acontecer dessa forma é muito grande. Então, pensa positivo. Mesmo que seja difícil de acreditar no primeiro momento, só imagina aquilo dando certo. As coisas acontecendo para você da melhor forma possível, da melhor maneira possível. E aí, eu te garanto, a chance disso dar certo é muito maior. Uma das técnicas também ritualísticas pela manhã, que também tem comprovação científica, eu vou ler aqui para vocês aqui um pouquinho desse artigo, é a questão da gratidão e da oração. Inclusive, esses dias saiu aqui um post que eu até vi da científica no Instagram, falando sobre as áreas do cérebro que são ativadas durante a oração. E é incrível você imaginar que só de você colocar ali as mãos, você já ativa uma parte que não costuma ser tão usada do seu cérebro.
né? E outras desativam, semelhante ao estado meditativo. Não é tão igual, mas é parecido. Então, o poder da gratidão, né? Você deve escutar os coaches quânticos, o pessoal falando aí, e tem muita gente que tem raiva disso, mas calma. Às vezes, uma pessoa ou outra exagera na forma como vende aquilo para você, e talvez essa venda aí ficou muito forçada e você acabou criando trauma, né? Ah, esse negócio de gratidão, gratidão, gratidão. Não é bem assim. Eu vou te ensinar a forma correta agora de você usar a gratidão para ter efeitos benéficos sem ficar aquela coisa chata, né? Tudo em excesso acaba passando do ponto. Então vamos lá. O poder da gratidão. Ele diminui o estresse e os sentimentos negativos, como raiva, angústia e medo. Por exemplo, melhora o sistema imunológico, diminui a pressão sanguínea, aumenta o sentimento de generosidade e compaixão. Você aí tomando um monte de remédio para pressão alta, sendo que você poderia estar ajudando isso daí, até de repente diminuindo a quantidade de medicação, utilizando técnicas que meditativas, técnicas de gratidão e também de oração. Agora eu vou ler aqui também uma parte que eu encontrei em artigo científico sobre o poder da oração, né? Para quem é ateu, beleza, se você é ateu não acreditar, tudo bem, a gente sempre vai respeitar você aqui. No entanto, tem provas científicas de benefícios disso daí. Então, se você não quer acreditar pela força do coração, que tal você conhecer pelo menos os benefícios racionais, né? Já é uma coisa bem interessante. Mas saiba, aqui todo mundo é respeitado, viu? O poder da oração. As nossas funções corporais também são afetadas ao orar. São ativadas regiões do cérebro que nos deixam mais flexíveis. Consequentemente, regiões relacionadas à ação têm sua atividade reduzida. Isso significa que a pessoa torna-se menos impulsiva quando ora, fica menos ansiosa e sentindo-se mais segura. Olha aí, benefício da oração. E aí, pensando nisso, eu costumo falar também, até para alguns clientes que são, né? Que são religiosos, têm sua religião, têm sua espiritualidade. Claro que eu não vou falar essa técnica para qualquer pessoa, porque a gente também a terapia é uma área laica, né? A gente tem que respeitar o contexto religioso ali de cada pessoa, mas também eu estaria sendo omisso se eu não me relacionasse com essa parte, porque uma terapia holística, ela é holística porque ela envolve três áreas, que é a mente, o corpo e o espírito. Se eu trato só a mente ou sensações corpóreas, eu estou também negligenciando. Então, por isso que você vai ver, se você fizer terapia comigo lá na sessão de hipnose, eu vou às vezes te perguntar qual que é a sua crença religiosa. Além da crença religiosa, existem milhares de crenças que são semelhantes a algoritmos. E esses algoritmos às vezes estão funcionando de forma correta e às vezes estão te levando para o fundo do poço. Eu vou chamar aqui de algoritmo essa automatização do inconsciente humano. Então, e aí? Você está no algoritmo certo ou está no algoritmo da bagunça? Escreve aí no comentário. Se você estiver aí agora assistindo ou pelo Instagram ou pelo YouTube, escreve aí em qual algoritmo que você está. No algoritmo certo, no algoritmo que te leva para subir, né? Ou o algoritmo que te leva para destruição, para o fundo do poço. Esse ninguém quer estar, né? Mas para sair também é uma dificuldade. A gente, para sair desse algoritmo, é complicado, porque a gente está acostumado com ele. Tudo que a gente acostuma é difícil de largar. Eu te garanto que se você pensar agora, você já teve algum namorado, namorada, que você sabia que não te fazia bem, mesmo assim você tinha dificuldade de terminar aquela tranqueira. Isso aí é o algoritmo do mal, né? Se você está no algoritmo do mal, ele vai te segurar, mesmo que esteja tudo ali de forma péssima, né? Então, para os meus clientes que têm a sua fé, que têm a sua religião, eu indico, né? Além de ficar só pedindo, fazer aquela oração só pedindo, ah, eu quero que isso aconteça, isso faz isso, não sei o quê. A gente até às vezes na oração a gente tira um pouco da nossa responsabilidade e coloca em Deus, como se ele tivesse a obrigação de fazer tudo pela gente. E não é bem assim, né? A gente sabe que a gente tem um livre-arbítrio e é por nossa conta e risco fazer o que a gente tiver que fazer. Quer pedir ajuda? Peça, mas eu acho difícil de que as coisas aconteçam sozinhas, tá? Uma das formas cientificamente que vão te ajudar de orar seria o quê? Você fazer a sua oração agradecendo. Com esse princípio, você vai estar usando duas técnicas muito poderosas,
que uma é a da gratidão, a segunda é a técnica da oração. Então, na hora que você for orar, agradece por aquilo que você já deseja. Eu quero que, sei lá, quero um exemplo tosco, tá? Eu não quero ganhar na Mega Sena, não. Eu quero tudo que eu trabalho, tudo que eu desejo, eu quero ir atrás e conquistar. Mas vamos dizer que eu queria ganhar na Mega Sena, né? Só um exemplo tosco, lembra disso. Então eu vou lá e começo a fazer minhas orações. E aí eu peço, meu Deus, gratidão, gratidão por esse prêmio nas minhas mãos. Eu já consigo sentir o cheirinho das notas, já consigo perceber na minha mente eu gastando, usando aquele dinheiro ali com sabedoria, gratidão, e aí você vai usando o poder da gratidão dentro da sua oração, né? Esse foi um exemplo tosco, né? Mas você pode usar, vamos dar um exemplo melhor aqui, que esse exemplo foi muito tosco. Num trabalho, você tem uma meta a realizar ali, um desafio, uma meta muito desafiadora e você quer muito realizar aquilo. Então você agradece como se você já tivesse alcançado esse objetivo. Ficou claro? Agradece, olha, meu Deus, gratidão por já ter alcançado essa meta, porque eu sei, reconheço que no meu coração ela já foi concretizada. Teve um cliente recente que eu atendi, que ele era um atleta, né? E ele tinha que passar por desafios, saltos, um negócio muito louco. E ele tinha todo o medo, todas as angústias foram reunidas em uma única parte dessa prova. Por quê? Porque os sentimentos, as emoções que a gente vivencia ao longo da nossa vida, eu costumo comparar com uma amoeba. Imagina aquela amoeba viva ali que você passou por um baque, uma situação de forte impacto emocional, bum, aquilo ali ficou na sua mente, gravado naquela memória para que você não esqueça, né? Infelizmente é para isso. Por quê? Porque o seu cérebro não quer que você passe por aquilo de novo. Só que aí, vamos supor que você passa por um outro evento mais tranquilo, não foi nem tão pesado não, foi mais leve. Só que aí ele gera um impacto semelhante com aquele, na mesma cor, na mesma tonalidade, na mesma vibe. Então seu cérebro automaticamente pega aquela emoção negativa e associa com a nova. E aí chapa aquilo ali e já vira uma moeba, um monstrinho já maior. Com isso, você vai passando por certas situações na sua vida que às vezes até são um pouco diferentes, mas o nosso cérebro pode começar a generalizar. E isso é automático, você não tem consciência de que isso acontece. Muitas vezes isso acontece lá no seu inconsciente, a gente só percebe na hora que a gente começa a desmontar tudo isso dentro de uma sessão de hipnose, né, no inconsciente da pessoa. E aí a gente começa a ressignificar essas questões e você começa a notar aquele sentimento que tinha migrado de evento para evento e aumentado de tamanho, né? Eu até fiz um post hoje, eu espero que vocês gostem. Dá uma olhada depois nesse post aí que está no Instagram desse dia de hoje, que hoje é dia 15 de junho. Dá uma olhada aí no post do dia 15 de junho que você vai ver aí no feed. E ele fala sobre isso, que essas emoções juntas, acumuladas, se transformam num sentimento horrível. E tem alguns momentos que a gente vê isso, por exemplo, na regressão dentro da hipnose, é assustador. A pessoa relata um monstro horrível, uma coisa tremenda. E quando a pessoa resolve encarar esse medo, afrontar esse medo para poder evoluir, ela descobre que aquilo não era uma coisa tão grande assim não, né? Mas a percepção é real. Apesar de não ser um sentimento real que possa te ferir, te machucar, realmente você vai sentir como se fosse. E é horrível, né? Mas a partir do momento que você chega perto dele, percebe que aquilo lá foi um acontecimento menor, que aconteceu num passado distante ou num passado recente, aí você fica mais tranquilo. E lá eu mostrei o passo a passo de uma ressignificação. Claro que existem milhares de técnicas, tá? São muitas técnicas para fazer a ressignificação. No entanto, aquela lá é uma das que eu uso, mas tem várias outras que eu vou passar aqui para vocês ao longo dessas séries de lives. Como eu falei para vocês, eu vou fazer algumas lives durante a semana e eu vou perceber quais são os melhores dias, que eu fico mais à vontade, fico mais tranquilo, porque na última série de lives que eu fiz eu fiquei meio nervoso, o negócio foi meio cansativo. E então, dessa vez eu quero que seja uma coisa mais leve para ter constância, para eu estar sempre aqui trazendo conteúdo de qualidade novo para vocês. Então, essa daí foi a última dica, revisando a oração da gratidão, né? Você não só ficar pedindo, 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 pedindo. Imagina se você tem sei lá, um cunhado, uma cunhada meio daquelas gente boa, e toda vez aquela pessoa fica te pedindo dinheiro, sei lá, e você sempre dá e a pessoa só pede mais, nunca agradece. O que você ia fazer? Você ia ficar meio chateado com aquela pessoa. Então, se você só pede, 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 pede para o universo, para Deus, para quem seja a sua crença,
de repente isso pode não estar sendo tão legal, não está sendo tão efetivo. Então, utilizando a neurociência para aumentar essa eficácia, eu te garanto que vai ser um negócio bacana. Juntando aí, ó, pela primeira vez na história da humanidade, juntando ciência e espiritualidade. Então vamos lá, aprenda algo novo todos os dias. A próxima dica aqui é para a gente aprender algo novo todos os dias. O que você pode estar aprendendo de novo? Eu costumo misturar bastante. No início dos meus estudos de neurociência, de hipnose, de psicoterapias, eu costumo colocar um pouquinho de inglês. Eu estou tentando aprender inglês. Tentando não, vou conseguir. Estou estudando inglês sozinho e quero chegar nesse objetivo de ter uma boa fala, comunicação, conseguir escrever e falar através desse estudo autodidata, porque eu gosto muito de estudar de forma autodidata e eu costumo ter um resultado bem positivo. Então, eu costumo fazer isso. Pra quê, mano, que você faz isso? Você tá perdendo seu foco? Tá procrastinando? Não, eu fico nisso tipo uns 15 minutinhos. Eu abro lá um site, acho que é da Fisk, fazer aqui a propaganda, porque eles estão me ajudando, né? Sem saber, coloco lá no site dele um monte de frases em inglês e eu fico copiando aquelas frases ali e todo dia eu reviso as que eu já copiei e vou repetindo as outras, né? 15 minutinhos todos os dias. E é isso que faz a transformação na sua vida. São pequenos hábitos que você consegue manter por todos os dias. Então, você vai aprender inglês? Não estou te falando para fazer isso. Cada pessoa tem o seu gosto, tem o que você quer fazer. Então, aprenda algo novo todos os dias. O que você pode aprender novo amanhã? Ah, e detalhe, para quem ficar até o final da live, eu vou fazer um jogo de ressignificações aqui para vocês, que é algo semelhante com o que eu faço lá na terapia, com hipnose, tá? Se você quiser fazer, só pega um caderninho aí, uma caneta e daqui a pouco eu vou fazer. Eu não vou demorar muito, hoje a live vai ser bem rápido. Então, de novo eu vou ler aqui uma parte para vocês do que eu recolhi sobre essa questão de aprender algo novo todos os dias. Por que isso é bom? Por que você está falando isso? Qual o sentido disso? De onde que você tirou essa ideia? Vou te explicar. Segundo artigos científicos, melhora a sua qualidade de vida, aprender fornece uma fuga quando você precisa de conhecimento. Quando você o procura é um ótimo passatempo. Quer dizer, além de ser um ótimo passatempo, está estimulando a criação de novas redes neurais. E o seu cérebro adora brincar com isso. Quanto mais redes neurais você proporciona para sua mente, mais ele vai ficando eficaz, né? Já viu, por exemplo, eu percebi isso muito claramente numa pessoa que estudava para concurso e ele estava num nível muito avançado. Quando ele tinha que fazer alguma coisa muito minucioso, muito meticuloso, ele gastava muito tempo. Eu e as outras pessoas que não estavam nesse engajamento aí de estudar tanto, de querer aprofundar tanto nas coisas, achava chato, mas ele conseguia resolver tudo que ele se propunha a resolver. Então esse negócio de achar chato alguma coisa é porque a sua mente não está fortalecida, não está calejada ainda o suficiente para esse tipo de atividade. E quando você começa a se estimular, por exemplo, com uma música nova, um estilo de música que você não gosta, que você nunca ouviu, vamos supor que você adora sertanejo, que você adora um pagode, é excelente, mas você nunca ouviu uma música clássica. Você nunca colocou ali uma playlist de música clássica, de repente tinha uma música ali, duas, três, que você ia acabar gostando. Pô, legal isso aqui, ó. E outra coisa, tá? Pra quem não sabe, as músicas populares brasileiras, elas são inspiradas por crenças de seus autores. Então vai ter muita música, depois eu quero até fazer dentro da live, eu vou pegar algumas músicas que têm crenças limitantes poderosíssimas e que você absorveu isso sem perceber. Crenças limitantes chegam muito até através de ditados populares, sabe? Aquelas frases, aqueles jargões, tudo aquilo que os comediantes, os músicos adoram, aquilo ali gruda na tua mente igual chiclete. E às vezes você começa a ter um comportamento diferente que você não gosta. E quando a gente vai investigar o porquê que aquele comportamento está lá, pode ter vindo dessa sucessão, desse bombardeio, dessa crença ali no teu ouvido o tempo todo e você achando legal aquela música. Beleza, nada contra. Você vai continuar ouvindo, só que agora você vai ter um novo olhar. Como assim? Você vai ressignificar o seu olhar? Sim, você vai olhar para aquela música e falar: não, peraí, não é assim não. Eu escutei, mas eu não absorvi. Eu bloqueio. Eu não permito que essa frase, essa configuração, né, esse algoritmo do mal entre na minha mente. E aí você cancela aquilo ali e não entra realmente. Então, te dá mais confiança também você aprender uma coisa nova todos os dias.
E quando você for fazer algo novo, você já vai estar com a mente mais flexível para a mudança, mais flexível para as novidades. Conhecimento é poder, melhora a sua saúde mental, te ajuda a socializar. Como assim socializar? Você chega no meio de várias pessoas, quer conhecer pessoas novas, porque se você tem também só os amigos da sua infância, isso acaba sendo um problema, né? É preciso, às vezes, a gente aumentar o nosso network, até profissionalmente isso é muito bacana. E nesse ponto, quando você tem um certo conhecimento variado, vai ficar mais fácil, vai ficar mais bacana também de você se socializar. Você começa a pensar mais em você e você se diverte. Por quê? Porque se você está conhecendo coisas novas, a tendência é que você encontre alguma coisa ali que você vai adorar fazer. E aquilo pode passar a ser seu hobby. Eu, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas eu adoro tocar guitarra. Não sou mais aquele guitarrista bom que eu era na época que eu tocava muito, que eu ensaiava muito, treinava muito, mas eu gosto muito de fazer e até hoje eu uso isso como meu hobby, né? Até tenho estudado mais hoje do que antes. Tô voltando aí a essa paixão. É um bom passatempo e estimula áreas do meu cérebro que eu não estaria estimulando se eu não fizesse. Desenhar também, um monte de coisa. Tudo que você puder fazer que seja diferente, pega ali 15 minutinhos, faz uma coisa diferente. Aquilo ali vai te ajudar. Mesmo que seja da sua área ou até mesmo de outras áreas, né? Uma coisa também que eu vejo muitas pessoas relatarem, hoje eu assisti até, eu escrevi isso aqui, hoje eu vi um vídeo, eu acho que foi no Reels, do aquele comediante que faz o The Noite, esqueci agora o nome dele, fugiu. E ele estava falando que ele teve um momento da vida dele que ele passou muita dificuldade porque o pai dele morreu. E ele começou a tentar ver, ele até fala no vídeo, né? Não que eu não gostasse do meu pai era o melhor pai do mundo. Mas em algum momento ali eu comecei a perceber que eu tinha que começar a achar as coisas boas e meio tudo aquilo. Ele disse que começou a agradecer por Deus ter colocado um pai tão bom na vida dele. Então, essa habilidade de olhar o positivo mesmo além do negativo é muito importante, mas ela é muito difícil por quem está vivenciando, por exemplo, uma depressão. A gente chega para uma pessoa com depressão e fala: ah, você não pode ficar assim, você precisa sair dessa. Tudo isso que você está falando pro racional dele. E o racional dele está meio debilitado. Aquela parte ali do córtex pré-frontal, que é essa região cerebral que é responsável pelo pensamento, está condicionada a responder através do que ele está sentindo. Imagina, você está sentindo uma dor de barriga, você vai conseguir ouvir uma piada ali e ficar rindo uma atrás da outra? Não, talvez você até ria na primeira assim, aí você lembra da dor, ria da segunda, não lembra da dor, aí você percebe que quanto mais você mexe a barriga, mais dói, e aí fica difícil. Então, se você está sentindo alguma coisa, está tendo essa interocepção, que é a concepção do que você tem dentro de você, e ela tá negativa, é difícil você botar para fora algo positivo. Pensa nisso. Às vezes a gente consegue tirar algo positivo, mesmo das piores coisas, dos piores acontecimentos que estejam na nossa vida. Outras coisas que eu vou falar mais profundamente em outras lives que eu vou fazer, né? Vou melhorando, que também eu preciso melhorar a minha forma de falar, ser mais objetivo, e isso é o objetivo dessas lives. É praticar também e dar conteúdo de valor para vocês, entregar isso aqui de graça, tá? Que os conteúdos que eu vou passar aqui para vocês, vocês não vão ver em Instagram e o canal do YouTube de ninguém. É conteúdo de valor e eu vou entregar aqui para vocês totalmente de graça. E não estou querendo te vender nada, tá? Fique tranquilo que eu não vou te vender nada durante essas lives. Pode ficar aí o tempo todo. Outras coisas que a gente vai falar também nas próximas lives vai ser sobre um pouco sobre alimentação, né? Porque algumas combinações de alimentos, de comida, vão ferrar com o seu intestino. Ah, Wander, mas você não é nutricionista para falar sobre isso. Não vou falar sobre o que é responsabilidade dos nutri, tá? Eu queria até deixar bem claro aqui que eu trabalho muito de forma multidisciplinar. Como assim, Wander, de forma multidisciplinar? Quando eu estou tratando uma compulsão alimentar, eu sempre recomendo que a pessoa vá também procurar o quê? O gastro e o nutricionista. Por quê? Porque eu não vou cuidar dessa parte, eu vou cuidar da mente, eu vou ressignificar os traumas, as emoções, os sentimentos, as sensações. Isso eu consigo mexer. Se a pessoa realmente estiver engajada no processo, ela vai buscar ali o nutricionista, vai pegar ali uma. Fugiu o nome aqui. Tem a dieta e tem a. Acho que é tipo. Nossa, fugiu totalmente. Quem souber aqui, manda aí pra mim. Tem a dieta e tem a reeducação alimentar, quase que eu não lembro. A reeducação alimentar.
E se você faz a reeducação alimentar, acaba sendo até mais fácil do que a dieta. E o nutricionista vai conseguir fazer isso para você com excelência, talvez até o nutrólogo. Vai passar para você alimentos que vão conseguir te dar a energia que você precisa, aquele up que você precisa para o seu dia a dia. No entanto, você vai conseguir, de repente, você quer emagrecer, você vai conseguir emagrecer, você quer engordar, você vai conseguir engordar. Engordar não, né? Que ninguém quer engordar. As pessoas às vezes querem ganhar massa magra. Sono. Outra coisa que a gente vai falar também que é muito importante é a questão do sono. Se você dorme bem, a sua mente inteira, o seu corpo, todo o seu sistema vai funcionar muito melhor. A atividade física, você vai ver aí eu postando direto aí minhas corridinhas, alongamento, outras coisas. Por quê? Porque eu sei que isso é muito importante. Se eu quero uma mente que funciona direito, uma mente que funciona da forma automática que eu preciso no algoritmo do bem, né? Aquele algoritmo que te leva automaticamente para onde você quer ir, eu preciso cuidar também da minha parte física, através da atividade física, para essa higiene, esse fortalecimento, para que eu me sinta bem, sem dores, sem cansaço, sem aquela fadiga causada pelo ócio, né? Tem um ócio que é bom, né? O ócio criativo. Isso é muito bom. Se você conseguir chegar nesse ponto do ócio, maravilha. Mas aquele ócio de ser sedentário, aí realmente com o tempo você vai pagar o preço e a conta é alta. E o banho no off. Toda vez que eu faço uma atividade física intensa, eu gosto de tomar um banho frio ou gelado. Tem também várias explicações dos benefícios, né, que isso traz para o nosso corpo. E realmente é maravilhoso. Não tomo banho gelado de noite, porque também está no tempo frio e pode provocar aí uma infecção de ouvido, alguma coisa assim. Nessa época de Covid, a gente não quer pegar nem resfriado, né? Porque só de pegar um resfriado a gente já fica com receio de estar com alguma coisa. Então, tem esse cuidado também. Tem três tipos de crenças limitantes principais, né? As principais são de merecimento, capacidade e identidade. Se se eu pegar a sua crença limitante, eu vou conseguir identificar com facilidade. Algumas crenças são hereditárias e costumam vir da família. Como assim, Wander, da família? A família é uma coisa tão boa, uma coisa tão maravilhosa, que traz só benefícios? Sim, no entanto, algumas pessoas em momentos de explosão emocional acabam fazendo mais mal para a humanidade do que bem, né? Quem nunca? Eu já tive, todo mundo teve. No momento que você está com raiva ali, seu filho faz uma coisa que você não gosta, não não consegue, né, se controlar e você acaba explodindo, né? Então, ao explodir com a sua criança, com o seu filho, isso é um problema muito grande, pode estar gerando ali um trauma na mente dele. E a gente às vezes tem dificuldade de pedir desculpa, né? Já viu que a gente ensina a criança a pedir desculpa quando ela quebra alguma coisa dentro de casa, ela faz alguma coisa ali que não foi legal, e a gente ensina a criança a pedir desculpa, mas quando a gente faz alguma grosseria, alguma coisa assim, você pede desculpa? Escreve aí pra mim, se você, quando seus filhos fazem alguma coisa que você não gosta, quebra, xinga, faz alguma coisa ali que você repudia, e você acaba estourando de forma muito agressiva com eles, você sabe que passou da medida. Você tem a capacidade, a força ali de pedir desculpa pro seu filho, mesmo sabendo ali que ele tem uma patente menor do que a sua? Responde aí. A Elza Ellen perguntou aqui pra mim quando você não tem vontade de fazer nada disso. Elza, eu não entendi bem a sua pergunta. Quando você não tem vontade de fazer nada disso, de... Ah, entendi. Eu estou dando dicas aqui para você, por exemplo, ter mais energia no seu dia a dia. Se você não tem vontade de fazer nada disso, é importante você entender que a vontade é só uma parte de todo esse mecanismo. Muitas vezes você faz algumas coisas sem vontade. Por exemplo, não sei se você tem filho, ou alguém que você... Imagina alguém que você ama muito. Se eu chegar pra você e falar, Elza, imagina aí o o psicopata daqui de Brasília que tá tocando terror. Se ele chegasse pra você e falasse, ó, se você não começar a fazer todas essas atividades pro seu bem-estar, né? Claro que não ele, que ele não ia querer seu bem. Outra pessoa aí. Se você não fizer tudo isso, eu vou condenar seu filho ou a pessoa que você ama à cadeira elétrica. Aí a vontade vem. Então, na verdade, o que falta é um estímulo interno para que você inicie esse processo de transformação, né? Talvez você não queira fazer tudo de uma vez, talvez você não queira fazer todas essas atividades no mesmo dia.
eu não faço todas essas atividades no mesmo dia, às vezes eu esqueço uma ou outra, mas por fazer isso quase todos os dias, essas atividades de melhoria de estado, o meu estado emocional fica muito mais positivo. Eu me sinto muito mais motivado e até o meu nível de energia acaba subindo, né? Como? Aqueles rituais lá que eu falei no começo da live. Quem não pegou, eu vou postar depois dessa live no YouTube e você acompanha lá. Wander Hipnose também, tá bom? E então, aquele dia que eu não faço, não faz muita diferença. Por quê? Porque eu já estou nesse algoritmo do bem, entendeu? Se eu fico nesse algoritmo do bem, é difícil sair. Assim como você está certíssimo em dizer, é difícil de sair também do algoritmo do mal. Quando você está tendo resultados negativos na sua vida, é complicado de você girar a chave. Mas nada vai acontecer se você não tentar dar um passo de cada vez. E a hipnose clínica ajuda muito nesse processo, né? É uma ajuda praticamente de forma automática você girar essa chave, né? É todo mundo que consegue? Não, não é todo mundo que está preparado para essa transformação de primeira. Tem pessoas que chegam na primeira sessão e querem um resultado incrível, só que às vezes a pessoa está tão ansiosa que ela não consegue nem me ouvir direito, não tem comunicação. Não tem como. A hipnose é comunicação. Então, primeiro eu vou ter que rebaixar aquela ansiedade, trabalhar as crenças limitantes que estão impedindo que ela consiga ter um resultado mais positivo. Nada. E daí eu começo a ressignificar realmente aquilo que está trazendo problema para a vida da pessoa, né? Então, tudo aquilo que você escuta do seu pai, da sua mãe, do seu avô, dos seus irmãos, um irmão mais velho, professores, até mesmo os líderes, né, da sua religião, pastor, padre. Vamos supor que você leva uma bronca lá do seu pai, da sua mãe, e foi com aquela explosão incrível ali, faltou te matar, né? Talvez nem foi tanto, mas a sua percepção foi essa. E o que você percebe é a realidade. O seu cérebro, ele está preso dentro da sua caixa craniana. Ele não sabe nada do que está acontecendo aqui fora. A única forma do seu cérebro saber o que está acontecendo aqui fora é através dos seus cinco sentidos: tato, paladar, visão, audição e só. Então, já brincou de telefone sem fio? Aquela brincadeira de criança que você vai falando no ouvido, pega uma palavra, vai falando, aí tem que chegar até o final do telefone sem fio aquela mesma palavra. E quase nunca chega. É mais ou menos isso. Então a percepção que a gente tem da realidade não é a percepção do que ela realmente é. É de como nós percebemos a nossa realidade. Então, se eu acho que naquele chinelo voando, né, tem vários memes aí, você faz uma besteira e a mãe tem aquela mira precisa, joga o chinelo e pá. Aí a criança pensa, pô, quase morri, né? De repente bateu com a cabeça, teve um impacto emocional forte. Não que isso tenha sido realmente uma coisa tão grave, né? Mas já tem os outros casos também que são realmente questões muito pesadas. Então, sendo pesado ou não, isso não interfere. O que realmente vai interferir é como você percebe aquela mensagem, aquela comunicação. Como você registra aquilo nas tuas memórias, no teu inconsciente. Qual é a emoção que vai junto com aquela memória? Igual naquele filme Divertidamente. Se você não assistiu, assista, que aquele filme ali ele mostra de uma forma bem lúdica e é bem semelhante à neurociência mesmo. Quem fez aquilo ali fez muito bem feito. Então, da mesma forma é com avô e uma avó. Tem muitas crianças que são criadas pelos avós. E tem avós narcisistas, pais, mães narcisistas. E é um negócio horrível. Tem criança que eu atendo lá na clínica que já ouviu cada coisa dos avós, do pai, da mãe, que não se diz para um filho. Mas é importante a gente saber que quem está falando aquilo ali não é propriamente a pessoa. Ela não tem controle sobre aquilo que ela está dizendo. Aquilo ali é o que ela aprendeu, aquilo ali é o que ela acha certo, aquilo ali é o que ela acha justo. E aqueles sentimentos, aquelas emoções que estão presas ali dentro dela, acabam forçando ela a falar esse tipo de coisa. A criança recebe aquilo, fica realmente traumatizada, fica travada e só vai conseguir se libertar dessas questões quando ela tomar consciência. E tomar consciência disso é difícil, né? Eu me trato sempre, já tirei muitas travas e quero tirar muito mais. Eu quero tirar todas as minhas travas, quero ser completamente livre, né? Se você está assistindo aí, comenta hashtag eu quero ser livre. Ou então hashtag eu quero ser totalmente livre, tá? Se você está assistindo no YouTube ou aqui no Instagram, escreve aí para mim, eu quero ser totalmente livre. Porque quando você começa a perceber as suas crenças que te limitam,
É a chance que você tem de pegar isso, trabalhar e acabar com elas antes que elas acabem com você. Vamos sair desse algoritmo do mal. Tudo que você ouve que tem um impacto emocional muito forte, tudo que você vê que tem um impacto emocional muito forte e tudo que você sente que tem um impacto emocional muito forte acaba sendo registrado dentro das tuas emoções, dentro das suas memórias como um trauma, né? E você acaba esquecendo que aquilo está ali, mas aquela sensação, aquela emoção é muito difícil de esquecer. Nos momentos que você tiver alguma coisa semelhante, aquilo ali vai pegar, vai pesar, né? E como eu disse para vocês, o medo, a angústia, a tristeza, depressão, outros sentimentos, eles acabam migrando para outras atividades da sua vida. Por que uma pessoa que tem depressão às vezes não consegue nem tomar banho? Fica com dificuldade até de sair da cama para ir tomar banho, porque aquele sentimento mudou para uma outra atividade. Aquele poder de colocar alguma coisa em ação, ele é debilitado, ele é diminuído, até que a pessoa consiga normalizar os seus níveis hormonais e restabelecer o controle que ela tem de modificar essas crenças, né? Assim como a gente acredita em Deus, que é uma crença muito poderosa, existem pessoas que acreditam em determinadas debilitações, determinadas sensações, determinadas incapacidades da mesma forma. Imagina, se você acredita em Deus, chegar uma pessoa falando, não, Deus não existe. Ela vai conseguir te convencer? Não, porque isso é uma crença pétrea. Só que algumas crenças negativas também alcançam esse patamar. E aí você não vai conseguir ressignificar isso sem ajuda profissional, sem o hipnoterapeuta capacitado, pronto para te ajudar. Detalhe, não é todo profissional que vai conseguir. Alguns vão tentar, outros vão conseguir. Porque não depende também só dele, depende se você se identifica com esse profissional. O mais importante de você quando for procurar um terapeuta é perceber se você vai se identificar com aquele profissional, se as coisas que ele fala são coerentes, são condizentes com aquilo que você acredita. Isso facilita muito no processo. Quanto mais sintonia você tiver com o seu terapeuta, com o seu hipnoterapeuta, maior vão ser os resultados alcançados. Se você já ouviu falar algum pai, mãe, alguma autoridade dessas que eu falei, a gente chama de autoridade, mas não é bem essa palavra, né? Seria mais as pessoas que estão a um nível hierárquico. Vamos supor, seu pai, sua mãe estão num nível hierárquico maior do que você. Se você tiver um irmão mais velho, também vai estar num nível hierárquico maior. Então, se você já ouviu esses tipos de frases aqui, isso provavelmente ficou marcado na sua mente e tem grande chance de estar te impedindo de ter sucesso em alguma área da sua vida. Você não faz nada direito, você deixa tudo pela metade, você nunca vai conseguir ninguém, tem que seguir o exemplo do seu irmão. Você é burro. Isso fica registrado para toda a sua vida de uma forma inconsciente. E acessar isso não é tão fácil. Perceber essas crenças não é tão fácil. Por isso que a gente trabalha tudo isso na hipnose. Situações também pesadas como traição, brigas, briga por dinheiro, excesso ou ausência de regras, relação com comida e injustiças. Tudo isso pode proporcionar também que você tenha crenças que te limitem e essas crenças que te limitam vão gerar comportamentos que você não gosta, que você não quer. Exemplos de crenças limitantes. Agora eu vou fazer aqui uma breve ressignificação aqui, 10 minutinhos. Se você tiver aí com a caneta e papel, nas próximas lives que eu vou fazer, eu vou ressignificar muito mais, tá? À medida que for tendo mais pessoas, fica mais fácil de fazer. Nesse momento aí não tem tanta gente assistindo, não é problema. A gente vai aumentando esse número aí. Então, a primeira crença é limitante. Nunca vou conseguir dinheiro suficiente. Se você teve algum desses traumas lá no passado, você pedia um doce para sua mãe, para seu pai, alguém assim, e ele sempre falava, não tem dinheiro não, para de ficar pedindo coisa feia, moleque, ficar pedindo coisa. Tem pai que faz isso, tem mãe que faz isso. Pode gerar uma crença de escassez. E essa crença de escassez vai mudar o seu acreditar de que você é capaz de conseguir o dinheiro que você precisa para fazer alguma coisa. Não tenho dinheiro para nada. Já ouviu? Essa nunca vou conseguir dinheiro suficiente é uma crença de capacidade. A pessoa se sente incapaz de realizar aquilo. Não tenho dinheiro para nada. Tem gente que fala isso, né? Não tenho dinheiro para nada. Até quando tem, ela dá um jeito de perder aquele dinheiro que ela tem para comprovar aquela crença. A crença é um algoritmo que funciona por si só, automático.
Ele está no automático, ele vai funcionar independente da sua vontade. Pelo contrário, mesmo que você tenha a vontade de que aquilo não aconteça, vai acontecer sim. Agora eu vou chegar no ponto-chave, né? Na chave mestra aqui dessa live de hoje, que eu falei que eu ia entregar um conteúdo de qualidade e eu vou entregar, né? Nunca vou conseguir dinheiro suficiente. Como é que eu reescrevo isso? Como é que eu mudo isso aqui, ó, na minha cabeça? Como é que eu altero essa realidade? Porque no momento, se você acredita nessa frase, ela é uma realidade para você. Tudo que você acredita, mesmo que seja negativo, é uma realidade para você. E se você pensa assim, boa noite, se você pensa assim, não vou conseguir dinheiro suficiente, aquilo passa a ser sua realidade. No entanto, a gente colocando uma crença reversa a essa que existe, uma crença contrária, a gente vai conseguir gerar um paradoxo. O que é um paradoxo? É quando tem duas forças na mesma intensidade, só que se chocando, né? Se quebrando. Vamos supor que tem duas pessoas aí interessadas em você, né? E você tem que escolher qual dessas duas pessoas você vai trazer para a sua realidade. Isso é um paradoxo. Você está preso entre duas opções, né? Um relacionamento amoroso ali, duplo, né? E aí você vai ter que se decidir qual realidade que você quer. Aquele algoritmo do bem ou aquele algoritmo do mal? Aquele algoritmo que vai fazer sua vida dar certo, que vai tudo começar a fluir, ou aquele algoritmo que vai ficar sempre te travando? Você vai chegar até onde você quer e na hora que você tiver, opa, eu vou conseguir, vai dar tudo errado. Então esse é o algoritmo do mal. Eu reescreveria essa crença dessa forma seguinte: nunca vou conseguir dinheiro suficiente. Eu colocaria: vou conseguir dinheiro suficiente. Só tirei aquele nunca. E olha a força, a potência que tem essa palavra, né? Nunca. Imagina, se você acredita que nunca vai conseguir uma coisa. Olha que potência que isso tem. Por isso que, segundo a PNL, a gente tem que ter um certo cuidado com aquilo que a gente diz, porque através do que a gente diz, a gente programa o que está no nosso inconsciente. Então, eu só alteraria isso. Vou conseguir dinheiro suficiente, porque isso é muito fácil, porque eu sou capaz. Só isso. E aí você escreve isso daí umas 10 vezes num papel. Escreve primeiro a crença que você escreveu, depois ressignifica ela. Escreve ela ali 10 vezes. O contrário. Vou conseguir dinheiro suficiente porque eu sou capaz. Só. Eu te garanto que ao fazer isso você já vai começar a sentir algo diferente dentro de você. Eu passo muito essa técnica para alguns clientes que têm esse envolvimento com crenças limitantes e os resultados são incríveis. A pessoa reclama de uma coisa numa sessão, na outra ela fala: olha, eu consegui fazer tal coisa que eu não conseguia fazer antes. Então, se você acredita que não consegue, é verdade. Então você precisa começar a se esforçar para acreditar em outra coisa. Se a gente fica preso nessa crença que te trava, que te limita, ela vai funcionar perfeitamente bem, porque isso é um resultado positivo. O seu cérebro quer que tudo aconteça perfeitamente na sua mente. E quando você acredita que algo vai dar errado, o seu cérebro, sua mente vai trabalhar para que isso aconteça exatamente como você acredita, exatamente como você imaginou aquela situação. Então imagina algo diferente. Faz aquela atividade que eu falei lá no começo, da Mulher Maravilha e do Superman, e começa a imaginar as coisas exatamente como você quer. Lembra, você é o dono da sua mente, ninguém tem poder de governar a sua mente. Se você aceitar aquela crença que está te destruindo, que está te levando para o buraco, é problema seu. Você que vai colher os frutos disso. Outra crença aqui, que muita gente fala que chega, tem hora que dá raiva. Não tenho tempo para nada. Você precisa que a pessoa te faça alguma coisa, te visite, alguma coisa assim, a pessoa vira: não tenho tempo, não tenho tempo para nada, estou muito ocupado. Se você for ver, aquela pessoa está perdendo tempo. Na verdade, ela é desorganizada. Quando a pessoa fala que ela não tem tempo, escreve isso daí na sua mente ou no seu caderninho aí. Se a pessoa fala que não tem tempo para nada, é porque ela é desorganizada. Se a gente se organiza, a gente tem tempo para muito mais atividades, né? Tanto é que tem muitos livros de organização. Se essa pessoa está reclamando que não tem tempo para nada, dá um livro, por exemplo, esse livro aqui, ó, fazer um merchan gratuito, ó. Quem quiser que eu anuncie livros aqui nas lives, não sei se vai estar trocado, mas deve estar invertido aí, né? Igual um espelho. Mas está escrito aí: Hábitos Atômicos. Um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus. Já li esse livro aqui pelo menos umas 7 vezes.
Então, isso ajuda a gente a memorizar, né? Eu acho muito importante uma coisa que eu aprendi com uma pessoa que eu sigo aqui do Instagram, Joel J, cara é incrível. E ele fala o seguinte, teve um post dele lá que ele colocou que é assim, não leia 10 livros. Ah, eu leio um livro por semana. A quantidade de bits ali que você vai absorver, se abastecer daquele livro, daqueles 10 livros é muito pouco, é muito pequeno. É muito mais fácil você ler um livro só durante 10 semanas o mesmo livro, você vai absorver muito mais quantidade de informação, você vai conseguir até mesmo modelar aquilo ali que o cara tem de excelente. Então, pensa nessa questão. É muito melhor você ler o mesmo livro várias e várias vezes do que ficar lendo vários e vários livros de forma superficial. Né? Eu vejo muita gente falando, eu li um monte de livro. Cara, não adianta. Eu fiz um monte de cursos. Você faz um monte de curso, mas você não absorve 100%, nem 50%, nem 30% do curso que você fez. Tenta absorver o máximo. Fez um curso, absorve o máximo. Né? Eu costumo fazer, até vou revelar aqui meu segredo. Eu faço poucos cursos, mas quando eu faço um curso, eu costumo gravar o áudio dele. Eu gravo o áudio e depois eu repasso tudo que eu aprendi, né? Gravo algumas partes das explicações, gravo sempre as partes práticas e os professores não acham isso ruim não, porque eles sabem, eu estou pagando o curso, eu quero aproveitar 100%, ou pelo menos perto disso. E minha mente não absorve tudo tão rápido, eu tenho que conhecer minhas limitações se eu quero aprender mais. Então, se a pessoa não tem tempo para nada, vamos ressignificar isso daí. Não tenho tempo para nada. A gente tiraria esse não, né? Primeiro, e esse nada. Nada é uma. Nada, nunca são expressões muito poderosas. Começa a prestar atenção se você tem falado muito essas expressões. Nada e nunca são muito poderosos, né? São condicionais, se eu não me engano, são condicionais universais, algo semelhante a isso aí. Depois eu vou dar uma estudada na PNL para conhecer melhor como eles falam, né? Que eu gosto muito da PNL, mas eu não sei ela tecnicamente tão a profundo. O próximo estudo agora, o próximo curso que eu vou fazer agora vai ser de PNL para aprofundar muito nesse conteúdo. Eu uso na prática, mas agora eu quero saber também a teoria. Então, eu tiraria esse nada. Tenho tempo para tudo que eu quero, porque eu me organizo antes. E aí você acaba fazendo essa ressignificação, acabou de fazer a ressignificação, você vai escrever essa ressignificação 10 vezes no seu caderno, tá? No começo vai doer a sua mão, mas é assim mesmo. Quanto mais crenças você ressignificar, mais a sua vida vai mudar. Isso é fato. Se você não acredita, faz o teste e depois você me fala. Reescreve todas as crenças limitantes que você for percebendo. Se tiver dificuldade, me fala, manda um direct, um WhatsApp aí. Se você está me vendo no YouTube ou no Instagram, manda um WhatsApp. Tem meu WhatsApp aí no Instagram. Só clicar lá e mandar. Boa noite, Jack. Então, vamos lá, vamos ressignificar crenças, tá? Hoje eu vou ressignificar poucas, estou quase acabando aqui o meu tempo. A gente vai já finalizar a live em 5 minutos. E depois eu vou fazer uma live só para ressignificar, tá bom? Não sei tudo o que preciso. Isso é uma crença de perfeccionismo. Se você não sabe tudo o que você precisa, você só tem dois caminhos. Ou você espera a vida inteira para saber o que você precisa e começar a agir, começar a botar as suas atividades em ação, ou então você entende que a gente pode começar aquilo que a gente quer sem saber tudo. Quem sabe tudo? Você conhece alguém que sabe tudo? Eu não conheço ninguém que sabe tudo. Eu conheço gente que sabe muito, mas gente que sabe tudo, não tem. Se você for um cara desse que sabe muito, ele vai falar, cara, não sei tudo não, tem coisa aí que eu não sei sobre isso, isso e isso. Então a gente escolhe ser um especialista em determinadas áreas, mas isso não significa que a gente vai saber tudo. Vai ter coisas que a gente ainda vai ter que aprender. Não sei tudo o que preciso. Como que eu ressignifico isso? Primeiro, eu tiro esse não. Ou então eu posso colocar, vamos aproveitar esse não dessa vez. Vou aproveitar esse não. Cadê? Meu mouse tá me traindo aqui. Rapaz, o negócio sumiu. Já vou achar, só um segundinho. Vamos para outra, sumiu aqui. Nunca vou conseguir alcançar meus objetivos. Tem gente que pensa dessa forma, né?
é uma crença tremenda, pesada, mas tem gente que pensa nisso. Nunca, de novo, uma palavra muito pesada. Tenta evitar, né? Evite esse tipo de palavra quando você for falar de você mesmo, quando você for se descrever. Isso é autoconhecimento. Se você começa a perceber aquilo que sai da sua boca, você percebe o tanto que você é construtivo ou destrutivo. E eu te pergunto, você vai prestar, você que está assistindo essa live, ou no YouTube, ou no Instagram, amanhã você vai observar tudo que você fala, se é positivo ou negativo, em qual algoritmo que você está. Você está preso no algoritmo do bem, aquele algoritmo que obrigatoriamente vai te levar para o sucesso, independente do que você deseja, ou você está preso no algoritmo do mal, que vai te levar para o fundo do poço, independente de quanto você se debata, né? Então eu vou colocar aqui, ó, vou conseguir alcançar meus objetivos. Pronto. Fazer igual, pronto. Só isso. Vou conseguir alcançar meus objetivos. Ou então, conseguir alcançar os meus objetivos é muito fácil para mim. Você vai repetir isso 10 vezes, escreve 10 vezes no papel. Vou conseguir alcançar meus objetivos porque isso é muito fácil para mim. Outra sugestão muito poderosa também é você associar a verdades absolutas, verdades inexoráveis, que independente do que aconteça, elas sempre serão verdades. Como assim, Wander? Como é que eu posso fazer isso aqui? Você vai pegar essa crença e vai associar uma coisa, uma ação da natureza. Por exemplo, o sol vai nascer amanhã? Existe alguma possibilidade do sol não nascer amanhã? Eu espero que não, né? Se tudo der certo, se nenhum cometa varrer a gente dessa área da galáxia, a gente vai continuar amanhã o nosso sol nascendo e tudo dando certo. Então eu posso colocar, vou conseguir alcançar os meus objetivos assim, porque isso é tão fácil para mim, assim como o sol nascer todos os dias. Eu alcanço os meus objetivos de forma fácil, assim como o sol nasce todos os dias. Dessa forma, eu associo a nova crença, essa rede neural antiga, né, digamos assim, negativa, defeituosa, que está te gerando um resultado ruim, e eu começo a associar uma crença ressignificada positiva na mesma rede neural. Isso facilita com que essa mudança de sensação dentro de mim seja muito mais rápida, muito mais fluida, muito mais automática. Perfeito? Vamos só mais uma crença e depois eu finalizo a live. Não sei quanto tempo tem aqui. Ah, não aparece. Eu tinha que ter controlado, mas tem menos de 1 hora. Era 45 minutos, estamos quase chegando nisso. Não consigo me organizar. Como que eu posso fazer? Novamente, assim como o sol nasce todos os dias, eu consigo me organizar. Aí você vai pensar, falta alguma coisa? Como que eu consigo me organizar? É tão fácil assim? Eu consigo esse conhecimento do além? Pode surgir esse conhecimento automaticamente na minha vida? Não. Eu posso buscar conhecimento. Como que eu vou colocar em ação esse conhecimento, essa busca, né, para que eu consiga agregar esse tipo de conhecimento para que eu possa, né, que eu tenha capacidade. Primeiro, coisa mais fácil, todo mundo hoje em dia tem internet. Se você está me assistindo aqui, você obviamente tem internet. Pesquisa no YouTube, maneiras de se organizar, como ser uma pessoa mais organizada. Tudo que você falar assim, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Qual a pergunta que você pode usar para que isso seja modificado? Né? Perguntar, sempre se perguntar. Toda vez que você se pergunta, se questiona, você acaba buscando alguma saída ali que você não estava vendo. Porque perguntar é se distanciar do problema. Eu acredito que eu não sou organizado, mas se eu começo a me perguntar, como que eu posso ser mais organizado? Já vai vir outra pergunta. E aí a dúvida começa a surgir. Será que realmente eu sou desorganizado? Ou será que eu ainda não tenho conhecimento para isso? E aí fica mais fácil, fica mais simples. E aí você começa a estudar sobre aquilo um pouquinho todos os dias, até o momento que você começa a ver aquilo mudando, né? Então eu posso escrever, assim como o sol nasce todos os dias, eu consigo me organizar e buscar o conhecimento, a capacitação correta para isso. E tem de graça, gente. Tudo que você quiser aprender a fazer tem de graça, né? Eu acho que se você pesquisar até como fazer uma bomba atômica, é capaz de você achar no YouTube ou nas redes sociais ou no Google. Espero que ninguém encontre, mas se brincar é bem possível de ter. Então é isso, eu vou finalizar essa live.
ela vai ficar no YouTube. Se você quiser assistir depois completa, comenta, compartilha para que eu possa aí fazer cada vez mais. Logo, logo eu vou começar a anunciar as lives, ou não, né? Talvez eu coloque um dia específico aí. Hoje, esse dia de hoje foi um dia bom, tá tranquilo, a agenda estava mais tranquila. Terça-feira, quarta-feira geralmente é mais tranquilo. Provavelmente eu vou estar online nesses dias. Então fica de olho, eu devo postar no Stories um pouquinho antes. E espero que isso tenha agregado valor, conhecimento aí para você. Forte abraço e até a próxima live. Tchau, tchau!